Graças a paz, irmãos. Amém? Vamos abrir hoje nossas Bíblias em João, capítulo 13, versículo 21 ao 30. João, capítulo 13, versículo 21 ao 30. Todos encontraram? E diz assim, João, capítulo 13, versículo 21. Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, do que estavam à mesa percebeu a fim de que dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram que alguns Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Senhor Deus, obrigado, Deus, por essa noite, Deus. Obrigado, ó Pai, por estarmos, ó Deus, em tua casa, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos resgatou das trevas, nos trouxe, ó Deus, para a tua casa, ó Deus. Nos trouxe, ó Deus, para o reino, ó Deus. Obrigado, Pai, que sem ti não somos nada, ó Deus. Precisamos do Senhor todos os instantes, todos os minutos, todos os momentos das nossas vidas, ó Pai. Precisamos do Senhor, Deus. Fala em nossos corações, ó Deus, nessa noite, que precisamos somente do Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. João capítulo 13, ele tem grandes versículos. Estamos falando aí depois da morte de Lázaro, estamos falando da última ceia, está chegando a Páscoa, está chegando a crucificação. E lemos esses textos e achamos que aconteceu tão rápido, Judas estava ali, Jesus já lavou os pés, já era noite, e não notamos o tempo passando. Esses versículos focamos muito no traidor. Focamos muito no Jesus lavou os pés e depois somente isso. Depois Jesus vai começar a oração sacerdotal ou a oração de despedida, a conversa da despedida, como algumas Bíblias trazem. Não focamos muito em alguns pequenos versículos em que João escreve. E para entendermos o que João estava escrevendo ali nesses versículos, com pequenas palavras, pequenos versículos aparentemente isolados, devemos compreender o reino de Deus. O reino de Deus, aos nossos olhos, é um reino invertido. Olhamos para o reino de Deus e não compreendemos. Não compreendemos o homem que achou o reino, achou um grande tesouro num terreno, vendeu tudo que tinha e foi ali e comprou aquele terreno onde estava o tesouro. Olhamos essas parábolas e não entendemos como funciona, como é o reino de Deus. Como funciona esse reino invertido. Olhamos para Jesus e Jesus vai dizer em meio ao povo que dá o que é de César, o que é de César. Dá o que é de Deus, o que é de Deus. A nossa visão caída de ser humano pecaminoso, de um ser humano cheio de trevas, olhamos para o nosso mundo e olhamos para o reino de Deus e falamos assim, que reino estranho. Olhamos para esse reino e olhamos assim, nossa, como será chato o céu. Apenas ficar lá, lavar roupa deve ser melhor, às vezes acaba dizendo.
Mas olhamos para o reino e não compreendemos como funciona esse reino. Olhamos para o reino em que Jesus fala que tais os pequeninos é o reino dos céus. E não compreendemos, às vezes, por que Jesus fala isso. Olhamos para o reino de Deus e Jesus Cristo vai dizer: o menor no meu reino é maior que João Batista. E ao mesmo tempo Jesus vai dizer que não existe nenhum profeta maior ou ninguém maior naquele momento que João Batista. Olhamos para essas frases de Jesus e não compreendemos o reino. Não compreendemos o que será o céu. O pastor domingo passado disse que o reino está pronto e Jesus está nos aguardando. Mas está nos aguardando, mas não compreendemos como é esse reino. E o reino de Jesus é maravilhoso. É isso que a Bíblia vai trazer. A Bíblia não vai dizer em tantos detalhes como é o reino, mas vai dizer que pisaremos em ruas de ouro, ou seja, os bens materiais serão nada. Olhamos para o reino de Deus e sabemos que ali estarão seus filhos. Olhamos para o reino de Deus, Jesus relata que é onde ele está indo e ainda não podemos ir. É o reino onde está Jesus Cristo, está Deus Pai, está Espírito Santo, todos reunidos. Imagino que seja um lugar santo, um lugar amoroso, uma comunhão gigantesca. Olhar para o reino que Jesus era o rei e ele escolhe se humilhar. Jesus olha para o seu reino, para si, para a Trindade, para o que estava ali. Ele olha para si mesmo e escolhe ser um homem. O mestre, então, o rei desse reino, olha para a humanidade e decide descer até aqui. Não para ser um governante como um chefe de Estado ou dominar Roma, algo do tipo, mas ele resolve descer como um homem sem nada, numa manjedoura, não tinha riquezas ali, provavelmente dito, não nasceria de um rei ou de algo do tipo, mas ele resolve vir com humildade. Esse é o nosso mestre, o mestre desse reino. Em alguns versículos anteriores, Jesus Cristo está reunido com os seus discípulos e eles estão ali se reunindo para a última ceia. E Jesus Cristo pega e começa a lavar os pés de cada um. Isso é humilhante porque isso era serviço de escravo. Imagina você, dono da empresa, chega para os seus funcionários e você tem que lavar o pé de cada um. Imagina o Reginaldo lá na obra, o engenheiro descendo e lavando os pés de cada um. O nosso mestre foi desse jeito. Ele desceu e foi lavar os pés de cada um. E Pedro ali, pega e fala: Senhor, não lave meus pés, eu sou menor, o Senhor é maior, eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus dá uma resposta curta, vai falar que se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, você não me pertence. E Pedro já responde: então lave minha cabeça, lave o meu corpo. E às vezes somos como Pedro. Jesus vem até nós, está lavando nossos pés e nós não queremos que o Senhor lave nossos pés. Rejeitamos Cristo, rejeitamos as mãos do Senhor nos purificando. Jesus vem até nós e quer lavar os nossos corações. As musiquinhas das crianças falam que nosso coração estava sujinho e Cristo vem a limpar. E às vezes estamos desse jeito, mas o Senhor vem para lavar os nossos corações, vem para transformar nossas vidas, mas escolhemos rejeitá-lo. Escolhemos: não, Senhor, agora não. Não, Senhor, não lava o meu coração, não. Eu gosto do meu pecado. Eu gosto de ser imaturo, eu gosto de ser rebelde, eu gosto disso. Não lava o meu coração. Não, Senhor, deixa que eu lave o Senhor. É o Senhor que está precisando que eu lave o Senhor. Somos arrogantes de queremos ser maior que Jesus Cristo. Não compreendemos a lição de humildade que Cristo nos dá ali. Não compreendemos o que o nosso mestre, ele é humilde, ele é amoroso. Deus vai dizer, os evangelhos vão dizer, a todo momento, o amor de Jesus Cristo. João 3,16, o versículo mais conhecido, talvez, de todo mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira.
É o tempo todo Cristo demonstrando um amor em nossas vidas. E às vezes não compreendemos o que é amor. Amor, os jovens vão achar que amor é aquela paixão que queima dentro do coração, ou alguns vão achar que aquele amor que você sente pelo seu filho, que queima, sente os batimentos cardíacos acelerarem, acha que isso é o amor, mas não é. Spurgeon vai dizer que amor é serviço. Isso mesmo, amor é serviço, amor é servir, amor é doar. Amor é estar na igreja não com o coração queimando, achando que aquilo é amor, mas é estar na igreja e servir a igreja. Não somente servir a igreja, mas servir os irmãos também. Cristo mostrou como deveriam ser humildes e servir uns aos outros. E devemos ser como Cristo, servir uns aos outros. Em João, 1 João, é interessante que João vai dizer: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É interessante como o Mestre deu a sua vida pelos seus discípulos, e devemos dar as nossas vidas como Cristo deu à igreja. Devemos dar as nossas vidas para os nossos irmãos. Devemos servir aos nossos irmãos. Devemos estar com os nossos irmãos. Devemos ser como o Mestre. Lembra de a parábola do bom samaritano? Passava ali o sacerdote, o levita, olhava aquele afligido e viraram a cara, fingiram que não viram e foram embora. Mas o samaritano ali viu o caído e ele ama aquele homem. Ele ama ele de uma certa forma que ele dá o que ele não tinha, ele dá para aquele coitado ali, aquele afligido, aquele homem caído. Ele retira o seu tempo. O bom samaritano com certeza estava fazendo alguma coisa, ou iria fazer alguma coisa. Ele estava ocupado. Mas ele resolve pegar o seu tempo e doar aquele homem. Ele resolve tirar do seu bolso e pagar todos os cuidados daquele homem. E às vezes estamos dentro da igreja e não queremos doar o nosso tempo a Deus. Não queremos doar o nosso tempo a montar as cadeiras, a carregar o banco, coisas simples. Não queremos servir. O sinal que você não está servindo, infelizmente, é o sinal que você não ama a Deus. Se você não consegue fazer essas coisas por amor, logo você não ama a Deus. Logo você não conhece o Mestre, não conhece a humildade do Mestre. Se você sente aquele rancor de eu vou ali catar o lixo da igreja e, nossa, esse trabalho é humilhante demais, eu estou lavando o banheiro da igreja. Se você sente algo do tipo, é porque você não ama a Deus. Quer dizer que você não se entrega aos seus irmãos, à sua igreja, à nossa igreja. Isso é triste saber que se eu não sirvo, se eu não amo meus irmãos, não amo a Deus, eu não estarei com o Mestre. Eu não estou com o Mestre, não estou com Jesus. Se eu não estou com Jesus, não estou no reino. Não irei para o reino. Não irei viver com Jesus. E devemos olhar para nós mesmos e, Senhor, eu tenho sido humilde. Senhor, tem servido o meu irmão. Senhor, tem feito isso com amor. Devemos olhar para nós e ver, parecemos com Cristo, parecemos com Ele? Ou somos importantes demais, somos bons demais para dizer, não, eu sou melhor que tudo isso? Dentre de conhecer o reino e conhecer o Mestre, devemos escolher se vamos ser o discípulo amado ou se vamos ser o traidor, que estão nesses versículos. O versículo inicia com, dita essas coisas, angustiou-se. Jesus estava angustiado. Por que ele estava angustiado? Porque ele sabia que dentre de um dos que ele passou anos com eles, ensinando, dormindo, comendo, ele sabia que um deles o trairia. Jesus estava angustiado com isso, porque estava chegando a hora também. E às vezes estamos dentro da igreja desse jeito. Às vezes os líderes, os pastores, infelizmente sentem essa angústia. Mas por quê? Porque ele sabe que, infelizmente, dentro de nós aqui, alguém irá trair. Eles sabem que, infelizmente,
Nem todos são salvos. Seria uma mentira se um pastor ou algum líder chegasse e falasse que toda a sua igreja local é salva e serve a Jesus. Isso seria um engano completo, infelizmente. Mas o que um bom pastor pode dizer é chegar e dizer: meus irmãos, meus caros irmãos, sirvam a Jesus, conheçam a Jesus. Seja como um discípulo amado, não como um traidor. Mas ao mesmo tempo, ele está dizendo, ele sabe que alguns de nós, infelizmente, irá falar mal da igreja, que infelizmente alguns de nós irá falar mal dos pastores, falar mal de líderes, falar mal do louvor, falar mal dos pregadores, falar mal da porta da igreja, falar mal do ar-condicionado, falar de mal de tantas festas, tantos eventos que tem na igreja. Aí quando não tem evento, reclama, fala mal porque não tem evento. Se tem um banco, reclama. Se tira o banco e coloca a cadeira, reclama da cadeira. E às vezes estamos desse jeito. Estamos reunidos como igreja, estamos em comunhão, só que ainda tem pessoas vivendo desse jeito. Chega com um coleguinha da escola, não, coisa de crente não é bom não, crente não vive não, crente é chato, algo, crente não faz nada. Infelizmente, estamos aqui e existem pessoas que estão desse jeito. Ao passar da porta, reclama da sua própria igreja. Não para edificar, não para crescer, mas reclama da igreja para ofender. Reclama lá fora. Isso não quer dizer que não podemos conversar, mas existe uma diferença entre conversar e contar mentiras lá fora. São duas coisas totalmente diferentes. Mas o texto continua. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Alguns leitores, teólogos vão dizer que eles começam ali como se fosse bater boca. Não, não sou eu o traidor, é tal fulano que é o traidor, não, é o fulano que é o traidor, não, Senhor, não sou eu não. Não, Senhor, é aquele outro. Judas fala que não é ele. E todos ali batendo boca, conversando, de certa forma, uma intriga ali. Estava um homem, aconchegado, um dos seus discípulos, a quem ele amava. No meio daquela briga, no meio daquele tumulto ali na mesa, estava um discípulo quieto. Estava um discípulo que amava o Senhor. Não somente amava o Senhor o amava também. Estava ali naquela confusão um homem, perto de Jesus, olhando para tudo que estava acontecendo, não falava nada, não abria a boca para falar nada, porque ele sabia que o Senhor o amava. Sabia que ele não era o traidor porque ele amava o Senhor. Não por si só, mas ele sabia que porque Jesus o amava verdadeiramente. E às vezes devemos estar na igreja desse jeito. Às vezes acontece intrigas ou algo do tipo, mas devemos estar ao lado do Senhor, calados, amando, sabendo que o Senhor, não importa o que aconteça em nossas vidas, Ele nos ama. Devo estar, não importa o que aconteça em minha vida, devo estar ao lado do Senhor. Não importa o que está acontecendo lá fora, devo estar ao lado do Senhor, o amando, sabendo que Ele nos ama. Às vezes acontece tristezas em nossas vidas, perda em nossas vidas, sofrimentos sem, às vezes, explicação, mas devemos estar do lado do Senhor, amando Ele, sabendo que Ele está no controle de tudo. E no meio daquela mesa ali, Pedro, ele faz um sinal para João e fala para ele, pergunta a ele quem que é. É como se Pedro ali mandasse uma mensagem de WhatsApp na hora do culto e perguntasse, ô João, aproveita que você está aí, pergunta quem que é. E João ali, ele pega e escuta o que Pedro disse a ele. Então aquele discípulo, João, o discípulo amado, reclinando-se sobre o peito de Jesus, pergunta, Senhor, quem é? Quem que é? É interessante que o João reclina sobre o peito de Jesus. Olha a intimidade de Jesus, ou de João com Jesus. Você não deita no peito de alguém sem ter intimidade. O Fábio não deita no peito do Onan porque não tem essa intimidade. Mas compreende a intimidade de alguém deitar no seu peito? Compreende a intimidade de João, em toda aquela confusão ali, cheio de discípulos ali,
Ele simplesmente deita no peito de Jesus, se achega ao peito de Jesus. É uma intimidade tão grande que passa despercebido no texto, porque é somente um versículo bem curto e não percebemos essa intimidade de João com Jesus. E nós, infelizmente, não temos essa intimidade de Jesus estar aqui e nós deitarmos no peito dele, estarmos com Jesus. Nós não temos a intimidade de Jesus de dizer: Senhor, está tão difícil. Senhor, tem sido tão difícil o meu emprego. Senhor, tem sido tão difícil o meu coração. Senhor, tem sido tão difícil superar aquele pecado. Senhor, tenho sido tão falho em cometo pecados todos os dias, caio no mesmo pecado. Tem sido tão difícil, me ajude. Às vezes não tem intimidade de chegar no Senhor e falar assim: Senhor, está tão difícil hoje. Esses dias estão tão difíceis, Senhor, me ajude. Às vezes não temos a intimidade de chegar no Senhor Jesus e dizer isso. Senhor, me ajude. Senhor, me dê uma direção. Às vezes estamos no nosso serviço e tentamos degladiar uns aos outros no serviço, tentamos ser os melhores, mas não temos a intimidade de chegar no Senhor e falar assim: Senhor, eu não consigo. Me ensina, Senhor, me ajuda. Às vezes na escola ou na faculdade está tão difícil de enfrentar tantos momentos ímpios. Senhor, me ajuda ali na faculdade, me ajuda a ser crente. Senhor, me ajuda a ler sua palavra, eu não consigo. Eu prefiro fazer o que eu quero, mas eu não leio. Senhor, eu não tenho orado, me ajude, eu preciso do Senhor. Não pedimos ajuda ao Senhor, porque não temos intimidade de conhecer o Senhor. Não temos a intimidade de chegar e deitar no peito de Jesus. Existe um padre, ele faz um relato bem simples, que ele visitava um senhor que não conseguia mais ir à igreja. E o padre pergunta para o senhor por que ele tinha duas cadeiras em seu quarto. Por que sempre que eles tinham lá estavam duas cadeiras. O homem conta que aquelas cadeiras serviam para ele conversar com Jesus. Que ele sentava em uma cadeira e Jesus sentava em outra. E o padre não olha para aquilo, acha que, nossa, como esse homem é bobo, simples, não entende as coisas, Jesus não tem como sentar aqui. E passado um tempo, esse homem morre e o padre vai correndo até sua casa para ajudar sua filha, para ajudar. E ele encontra o homem ajoelhado, segurando na cadeira. Na hora que ele vê isso, ele não aguenta, ele começa a chorar, senta na cadeira que o homem sentava e ele vê o próprio Cristo. Ele vê o homem ajoelhado no colo de Jesus, reclinando sua cabeça e descansando. O padre começa a chorar, e então ele acredita-se que ele se converte ali e entende que sim, Jesus está aqui. Jesus está ao nosso lado, mas não vemos Jesus, não temos intimidade. Os Salmos vai dizer que o Deus é um Deus de próximo, é um Deus de perto, não é um Deus longe. Olhamos para o Senhor Jesus, olhamos para o Mestre e achamos que o Mestre está longe, está do outro lado do mundo, que o Mestre está longe, não podemos alcançar o Mestre. Mas o Mestre está do seu lado. Basta você ter intimidade com Ele, basta você olhar para Ele, basta você ajoelhar aos pés dEle. Ele está próximo, Ele está do seu lado. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo está dentro dos nossos corações. Deus está próximo de nossas vidas. Estamos com problemas, Deus não está distante para resolver. Ele está do seu lado para resolver. Ele está do seu lado para dar a solução, te dar a resposta, mesmo que você goste ou não, mas Ele está do seu lado. Esse é o discípulo amado. Esse é o discípulo que amava Jesus Cristo e Cristo o amava também. Mas o versículo continua. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou um pedaço de pão, tendo molhado, deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes. E aqui entra o traidor. Já sai de cena o discípulo amado. E às vezes, como lemos a passagem rápida, olhamos assim: nossa, como os discípulos eram bobos. Jesus acabou de falar que quem ele der o pão é o traidor. Nossa, será que ninguém viu
Deus, Jesus Cristo falando isso, entregando pão. Mas é interessante notar que nenhum dos discípulos ouviram. Ele disse somente isso para João, somente João ouviu. Somente João sabia quem seria o traidor. Nenhum dos outros discípulos entenderam. Os únicos que estavam sabendo agora era João e Judas, que sabia que era ele mesmo. Quando esse pedaço de pão molhado, algumas tradições vão trazer o bocado que Jesus lhe deu, não é somente um pão que estava à mesa, mas era o alimento principal. Quem comia o alimento era o dono da festa, era o rei, era o anfitrião, era o senhor. Esse aqui comeria o melhor pedaço de pão. Era como se fosse a melhor comida naquele momento. Somente uma pessoa poderia comer. E Jesus Cristo pega aquele pedaço, o melhor pedaço, e dá a Judas. Ele estende a sua mão a Judas. Alguns vão dizer que foi o último momento de graça que Judas poderia ter visto. Foi o último momento que Jesus, pela última vez, estende a sua mão a Judas, entrega o pão, simbolizando a graça para Judas. A última vez que Cristo está fazendo isso para Judas, Judas estava ao lado de Jesus, estava ao lado da graça. Ele poderia sim pegar aquele pão e prostrar os pés diante de Jesus. Ah, mas o Judas era o filho da perdição, Judas estava já condenado, estava predestinado. Sabemos sim que Judas estava predestinado, mas não compreendemos a responsabilidade de Judas ali com a predestinação. Sabemos que Judas teve, infelizmente, poderia ter escolhido Jesus. O pecado, infelizmente, não permitiu que Judas escolhesse isso. Judas não quis isso. Ele estava ao lado da graça, poderia ter pegado na graça, mas não pegou. As nossas vidas é desse jeito. Viemos culto após culto, estamos prontos para recebermos a graça, estamos perto da graça, estamos para tocar na graça do Senhor e não escolhemos a graça do Senhor. Escolhemos o mundo, escolhemos viver para nós mesmos. Jesus está oferecendo um pedaço de pão a você hoje e você mesmo assim escolhe o mundo. Mesmo assim você olha e infelizmente escolhe, não, eu quero viver para mim, eu quero ter dinheiro, eu quero as festas do mundo, eu quero enquanto tiver culto, eu quero assistir o jogo de futebol na televisão, gravado ainda. Infelizmente, Jesus está estendendo a nossa mão com a graça e escolhemos a nossa vida. O versículo continua que após o bocado, imediatamente Satanás entrou nele. Ou ele encheu-se de Satanás, algumas tradições. Nesse momento, Judas escolhe o inimigo, ele escolhe o diabo. Ele escolhe que Satanás entre em seu coração. Não existe 3 caminhos, existe somente 2. Ou você abre seu coração para o Senhor, para a graça, ou você vai abrir o seu coração para Satanás entrar em sua vida. É somente uma dessas 2 escolhas. Ou é para o Senhor, para a graça, ou é para Satanás, para o inferno, para a condenação eterna. E nossas vidas têm sido desse jeito. Estamos diante do Senhor, mas olhamos para trás, olhamos se tornamos aquela estátua de sal, nos transformamos em pedra, em nada, escolhemos a morte em nossas vidas. E é triste escolher a morte. É triste você estar perto da graça, vir ao culto, ouvir a palavra do Senhor, ouvir a graça, e mesmo assim, não, eu escolho viver para mim. Eu escolho a pecuária, eu escolho o carnaval, eu escolho alguma outra festa aí que eu não conheço o nome, escolho ser idólatra de políticos, escolho ser idólatra de músicos, escolho ser idólatra do dinheiro, escolho ser hipócrita, um herege, de qualquer outra coisa, mas não escolhemos pegar a mão do Senhor e aceitarmos a graça. Infelizmente. Então, disse Jesus, ele percebe que Judas escolheu Satanás. D.A. Carson vai dizer que o diabo entrou em Judas
não forçado, não foi uma entrada forçada. Ele entrou porque Judas já havia permitido. Ele então já muda o discurso, ele percebe que Judas escolheu Satanás, que Satanás estava entrando em Judas, e prontamente já diz: o que pretendes fazer, faça logo. Judas, o que você for fazer, faça logo, saia daqui, você escolheu ele. Você escolheu me entregar, você escolheu o diabo, saia daqui. Achamos que Judas participou da ceia, mas ele não participa da ceia. Jesus manda Judas embora porque, olha, Judas, vai embora. Eu quero fazer a ceia, você não escolheu, você não quer a graça, você quer servir a qualquer outra coisa menos a mim. E Jesus já muda o discurso. Não, ó, o que você for fazer, faça logo. Nessa pequena frase, Cristo rejeita Judas. Ele é rejeitado ali. Faz-o depressa, saia daqui. Olhamos para isso e falamos assim, não, Jesus não pode rejeitar ninguém. Não, Jesus não pode rejeitar. O incrível aqui é que Cristo rejeitou Judas e Judas não morreu no versículo próximo. Ele viveu ainda. Ele passou os dias ainda, vivo, para depois então morrer. E Jesus faz isso com alguns. Ele rejeita e a pessoa vive mais 40 anos, mas ele está rejeitado. Não, Cristo não faz isso. Faz. Olha Saul. Saul, faça desse jeito. Saul, faça isso. Saul, faça desse jeito. Saul, não é assim que faz. Não, eu quero fazer do meu jeito. Eu escolho o meu jeito. Então chega um momento que o Senhor rejeita. Não, você quer fazer do seu jeito? Então você entrega aos seus próprios demônios, você entrega a si mesmo. E Saul vive quantos dias depois, quantos meses, e já está rejeitado. O povo ali que estava com Noé com o Senhor ali, falando e o povo não dando ouvido, rindo de Noé, e Deus chega a um ponto que rejeita toda aquela população. E vocês não querem saber de mim? Então, fiquem aí. Curtem a vida enquanto podem, mas já estão rejeitados. Quantos homens não foram rejeitados? Reis foram rejeitados no Velho Testamento, profetas. O povo no deserto foi rejeitado. Assim, ó, vocês querem o Egito, vocês querem viver daquele jeito, então sejam entregues aos seus próprios corações. Sejam entregues ao que vocês querem, então. E Deus rejeita. Romanos vai dizer, Paulo vai dizer, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Por isso, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. O próprio Deus entregou a sua disposição mental reprovável para praticar injustiça, malícia, caluniedades, aborrecidos de Deus. Deus entregou cada um daqueles que não aceitaram a graça a seus próprios corações. E que nós não viemos a chegar nesse ponto. Não viemos a chegar ao ponto de o Senhor nos rejeitar, de o Senhor falar assim, João, já que você não quer, chega. Gabriel, já que você não quer, então toma aqui. Fábio, já que você não quer, seja entregue ao seu próprio coração. Mas isso na vida de cada um. O Senhor está mostrando graça sobre as nossas vidas. O Senhor está mostrando a graça em nossos corações, está estendendo a nossa mão, culto após culto, dia após dia, e temos rejeitado o Senhor. Que possamos escolher nessa noite e nas nossas vidas ser como um discípulo amado. Não ser como Judas. Que nessa noite entendemos que o reino é eterno, que será maravilhoso. Entendemos quem é o nosso mestre, que é Jesus Cristo. E que possamos escolher nessa noite e todos os dias das nossas vidas, que possamos escolher o Senhor. Que possamos escolher a graça do Senhor. Que possamos escolher a casa de Deus. Que possamos escolher o amor de Deus. Não ser como Judas, rejeitar a graça, olhar para Jesus e
Não, eu não quero, eu quero é viver para mim. Que possamos nessa noite não ser como o traidor de nossa igreja, não ser um traidor do pastoreio, mas ser como um discípulo amado, ser como aquele homem que estava com intimidade com Jesus e que Jesus o amava. Que possamos amar ao Senhor, que possamos olhar para a nossa vida e perguntar: Senhor, quem eu tenho sido? Eu tenho sido o discípulo amado ou eu tenho sido o traidor? Se você é o traidor, que você possa olhar para o Senhor e pedir perdão, e olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, a tua graça me basta. Se você é o discípulo amado, continue servindo ao Senhor. Mas pense nisso, pense quem eu tenho sido, o discípulo amado ou o traidor. Amém? Senhor Jesus, ó Pai, obrigado, Pai, que o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, ó Deus. Deus, obrigado, Pai, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, Deus. Ó Deus, que possamos, ó Pai, estar com o Senhor, Deus. O Senhor nos estendeu a mão, Pai. Ó Deus, queremos, ó Deus, abraçar a graça, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus, nos resgate, ó Deus. Nos traga, ó Deus, para a tua casa, ó Deus. Sabemos que o Senhor é o autor da nossa fé, ó Deus. Sabemos que o Senhor, Pai, é tudo em nossas vidas, ó Deus. Toque em nossos corações, Deus, para que possamos, ó Pai, deitar em seu peito, ó Deus. Toque em nossos corações para que possamos abraçar o Senhor, abraçar a graça, o amor do Senhor, Deus. Que não sejamos, ó Pai, como Judas, ó Deus, como traidor, Deus. Que não sejamos como Judas que escolheu servir ao diabo e encher-se dele, Pai. Ó Deus, toque nossos corações, Pai, que possamos ser discípulos do Senhor Jesus e não discípulos, ó Pai, do diabo, Deus. Que possamos ser discípulos do Senhor, Deus. Toque nossos corações, ó Pai. Fale em nossos corações, ó Deus, que o Senhor é maravilhoso, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Pastor José.